Olá, meu nome é Eduardo Joaquim e fique por aqui que nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 palavrinhas mágicas da estatística que tratam de centralização de dados em uma amostragem. Vamos falar sobre média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda, explicando o conceito e fazendo alguns exercícios para que você possa fixar a ideia. Bom, a primeira medida de centralização que a gente vai estar falando é média aritmética simples. O que é média aritmética simples? É o ponto de equilíbrio dos dados, né? Para o seu cálculo, a gente faz a razão entre a soma dos elementos e o número de elementos. Aí a gente tem lá, por exemplo, um x-barra, que normalmente é usado pela maioria dos autores quando fala de média, né? É a média, o que a gente chama de média amostral. N é o tamanho da amostra, ou seja, o número de itens que a gente tem dentro da amostra. Agora, quando a gente fala em medida relacionada a uma população, ou seja, todos os valores que são possíveis de se tirar, digamos assim, de uma determinada condição, a média ela é indicada pela letra mi grega, né? Ou seja, é a média da população. E o N, ao invés de ser N minúsculo, é o N maiúsculo, simples assim. Então aqui nessas duas fórmulas aqui de baixo, a gente deixa de uma maneira bem fácil isso daí, né? Ou seja, o cálculo para média simples, considerando uma amostra, a gente tem a somatória, que vai de I, ou seja, o primeiro item é 1 e o último item é N. Vamos supor que a gente tenha 10 itens, então o primeiro item é 1 e o último item é 10. Né? Então o I vai de 1 a 10, por exemplo, né? E o xi é cada valor que foi obtido. Então, a média amostral, o que é? É a soma desses vários valores, né? Ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais xn, digamos assim, dividido pela quantidade de itens que foram obtidos. Isso considerando uma amostra, por exemplo. E para uma população inteira, como é que a gente calcularia uma média? É praticamente a mesma coisa, só que a gente tem que ter na cabeça que o N minúsculo diz respeito a uma amostra e o N maiúsculo diz respeito à população. Então, por exemplo, numa população de N pessoas, a média, digamos assim, dessa população, quanto a qualquer tipo de medida, ela é o quê? Cada um dos valores, a soma de cada um dos valores, né, x1 mais x2 mais xn, dividido por n. Então, eu não quero que você se confunda. O x-barra diz respeito a uma média amostral e o mi diz respeito a uma média da população. Mas, na realidade, a forma da gente tratar uma e outra é praticamente igual, tá? Legal, então. Vamos pegar 3 exemplos de cálculo para média simples. O que eu fiz aqui? Eu montei 3 tabelas. Nessas 3 tabelas, a gente tem informações diferentes sobre itens diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira tabela, a gente tem alguns valores que foram obtidos aí, ou medidas em centímetros, ou metros, qualquer que seja a unidade. Aqui nessa segunda tabela, são notas de alunos de uma turma, né? E aqui nessa outra tabela, a gente tem valores quaisquer também que foram obtidos de acordo com uma determinada medida de alguma coisa em algum lugar, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem a sequência, por exemplo, a primeira peça que foi obtida, ela tinha 2,20. A segunda, 2,28, a terceira, 2,23, a quarta, 2,20, a quinta, 2,35, a sexta, 2,28, a sétima, 2,25, 2,30 e 2,37. A primeira coisa que a gente tem que fazer é somar esses valores aqui. Então, fazendo aqui, usando, por exemplo, o Excel, mas a gente poderia fazer isso daqui também na mão, né? Se a gente somar todos esses valores aqui, a gente vai ter 20,46, ou seja, 2,2 mais 2,28 mais tal. Quer dizer, a somatória desses valores dessa amostra, que tem tamanho 9, ó, 9 no tamanho. Então, a somatória de valores dessa amostra de tamanho 9 é 20,46. Então, a média, o que é? É a divisão entre a soma pela quantidade de itens. Ou seja, a nossa média aritmética simples
desse negócio aqui é 2,27. Vamos para o segundo exemplo, então. Aqui a gente tem uma turma de alunos, ou uma certa sequência de alunos, e aqui a gente tem as notas desses alunos. O que é a média disso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a soma, que é igual ou seja, a gente tem 6 mais 8 mais 7 mais 8 mais 10 mais 9 mais 7 mais 8, dá 63. E qual é a quantidade de itens que a gente tem dentro dessa amostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 alunos. A quantidade, então, o tamanho da amostra é 8. Legal. Então o que é o valor da média? A média é a divisão entre a soma e a quantidade de itens. Ou seja, a nota média dos alunos é de 7,88. Esse daqui é um outro exemplo, onde a gente tem aqui 10 valores. Desses valores a gente tem algumas medidas que foram coletadas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a soma desses valores, né? Legal. A gente já sabe que a soma é 3.611. Mas qual que é a quantidade de itens? A quantidade de itens é 10. Então a média, o que é? A média é a divisão entre a soma e a quantidade de itens, que é igual a 361,10. Bom, outra medida de centralização é a média aritmética ponderada. O que é essa média aritmética ponderada? É aquela que é dada pela razão entre os pesos ou frequências e quantidade de elementos, onde você tem lá que o x barra é a média amostral, o n minúsculo é o tamanho da amostra, f é o peso ou frequência de cada uma das vezes que esses elementos aparecem, o mi é a média da população e o n maiúsculo é o tamanho da população. Aí você vai olhar essas duas fórmulas e você vai falar, puxa vida, professor, mas que coisa de outro planeta. Não, não é, não se assuste. O x-barra ele é usado quando a gente faz o cálculo de uma média para amostra. E o mi a gente faz o cálculo, a gente usa no cálculo para fazer uma média de população. Aí a gente, por exemplo, quando a gente está fazendo o cálculo de x para amostra, ou x-barra amostral, a gente tem que usar o n, que é o tamanho da amostra, né, que é o n minúsculo. E a gente tem que usar para o mi, a gente tem que usar o n maiúsculo, que é o tamanho da população. Simples assim. A forma de se calcular é exatamente a mesma. E você vai ver que a gente resolvendo isso daí com alguns poucos exercícios, aí vai ficar tudo muito mais fácil. Legal, vamos fazer agora alguns exercícios sobre média ponderada. Eu coloquei aqui 3 tabelas para que a gente pudesse efetivamente fixar a informação, né? Então vamos lá. Nessa primeira tabela a gente tem os valores de salários, né? Ou seja, essas faixas aqui de XI, ou valores, elementos propriamente dizendo, né? Então a gente tem lá o XI 1.200, outro XI 1.500, outro 1.700, assim vai até R$3.000. Aí aqui, nessa outra coluna, a gente tem as frequências relativas, né? Ou seja, nós temos 10 pessoas que recebem 1.200. Nós temos 8 pessoas que recebem 1.500. A gente tem 15 pessoas que recebem 1.700 e assim vai até 6 pessoas que recebem R$3.000. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que calcular o total da faixa, né? Ou seja, aquele cálculozinho que a gente fez aqui. Vocês lembram da fórmula? x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais xn vezes fn dividido pela somatória das frequências. Então vamos lá. Para que a gente possa ter o numerador dessa expressão, a gente tem aí 1.200 vezes a frequência, que dá 12.000. O outro valor é igual a 1.500 vezes o número de vezes que acontece. Isso daqui a gente poderia estar fazendo na mão, né? Que daria na mesma. Agora, aqui,
1.700 vezes 15. E assim vai até embaixo, né? Com Excel a gente pode fazer isso daí usando as fórmulas automaticamente. Agora dá para fazer manualmente. Então você pode fazer manualmente ou pode fazer da forma que você quiser usando o próprio Excel. Então aqui a gente já tem todos os valores das frequências relativas. Ó, tá vendo? O xi vezes fi, a gente já tem todos os valores, que na realidade são os valores aqui do numerador da expressão. Então o que a gente precisa? Da somatória desses valores aqui. Ou seja, é igual a soma desses valores aqui. Muito bom. A gente já tem o numerador. Agora, e as frequências? A gente tem que ter o valor do denominador, né? Ou seja, a somatória das frequências de cada um dos valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma desses valores aqui. 10 mais 8, mais 15, mais 7, mais 10, e assim vai até o 6 no final. Então, a gente tem 81. Então, a gente tem o seguinte, a somatória do numerador é 160 e 700. E a somatória do nosso denominador da fórmula é 81. Então, a média nada mais é do que a gente pegar esse valor aqui e dividir por esse valor aqui. Então, a gente sabe que a média de salário, digamos assim, desse tipo de empresa é de R$ 1.983,95. Vamos agora para notas de alunos, né? Então a gente tem lá as faixas, né? Nota 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porque menos do que isso, teoricamente, os alunos não tiraram. Então, num determinado momento, a gente fez uma coleta e deu isso daí. Então, 3 alunos tiveram nota 5, com as frequências. 5 alunos tiveram nota 6. 10 alunos tiveram nota 7, 12 alunos tiveram nota 8, 6 nota 9, 4 nota 10. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que calcular o xi vezes o fi, que na realidade é nosso numerador aqui, né? É igual a 5, por exemplo, vezes 3. Embaixo é a mesma coisa, é igual a 6 vezes 5. Então, aqui os outros valores a gente pode fazer manualmente ou usando de novo o Excel, né? Então, para a gente poder fazer agora a soma do que a gente tem no numerador dessa expressão, a gente tem igual a soma, né, desses valores aqui. E para o denominador, a gente tem a somatória das frequências, que é igual a soma desses valores aqui. Ou seja, a nossa média é o quê? A soma dos valores do numerador sobre a soma dos valores do denominador. Então a gente tem que é igual 305 dividido por 40. Ou seja, a nota média dos alunos dessa turma será 7,6. Agora, e se a gente quiser saber, por exemplo, a nota de um aluno, tomando como referência que cada uma das provas tem pesos diferentes, né? Vocês lembram que eu falei que a gente pode considerar o FI como se fosse peso ou frequência relativa? Legal, então vamos lá. O que a gente tem que saber? Ó? Um determinado aluno, ele fez as provas P1, P2 e ele tinha também como composto da nota os exercícios. Então ele tem lá que o xi, ou seja, na prova P1, ele tirou 8. Na prova 2, ele tirou 9. E os exercícios que ele entregou, ele foi muito assíduo, entregou na hora certinha e tal, tirou 10. Legal. Agora, qual que é o peso de cada uma dessas notas aqui? O professor falou que a prova 1 ela tem 40% de peso, a prova 2 tem 40% de peso, e a prova 3, ou exercícios, tem 20% de peso. Ou seja, peso 4 e peso 2. Então, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que primeiro calcular a frequência relativa, né? Que é o valor do xi que multiplica o peso de cada um. Então, aqui é igual a nota 8 vezes o peso, que é peso 4. Aqui a gente tem mais uma vez, a nota foi 9
vezes o peso, que é 4, deu 36. E aqui, a nota dos exercícios foi 10 e o peso 2. Então, aqui é igual a 10 vezes 2. Legal, então aqui a gente já tem todos os valores para sabermos qual seria uma média final, digamos assim, para esse aluno. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, calcular o numerador da expressão. O numerador é o quê? É a soma das expressões de peso de xi vezes fi, né? Que a gente tem aí o quê? Ó? A soma dos pesos do fi dá 4, 2, 10. E aqui a gente tem a soma desses valores aqui. Então a gente sabe que, por exemplo, o nosso numerador, que é a soma das multiplicações, né, dos produtos de xi vezes fi, dá 88. E a gente sabe que a soma das frequências ou dos pesos é 10. Então, qual foi a média desse aluno? É igual a 88 sobre 10. Ou seja, o aluno teve 8,8. Poxa, professor, já apareceu direto a palavra aprovado aqui. Sim, eu coloquei uma fórmula de Excel, por exemplo, onde a gente consegue estar fazendo o cálculo, tomando como referência uma nota de aprovação maior ou igual a 7. Então, se essa nota dele aqui foi 8,8, aqui a gente já teria que o aluno foi aprovado. Bom, legal. Espero que você tenha entendido aí. Se não entendeu, pode ficar à vontade, entrar em contato comigo e a gente conversa, tá? Coloca nos comentários e aí sim vai. Legal, mas uma medida de centralização é a mediana. O que é a mediana? A gente identifica a mediana por x-til. É o quê? É o valor central de uma lista, que você tem que, necessariamente, essa lista tem que estar ordenada. Então, por exemplo, você tem os vários números, você tem que colocá-los, antes de fazer qualquer coisa, tem que colocar esses números numa ordem crescente ou decrescente. Você pode fazer da forma que você achar melhor, porque na realidade, crescente ou decrescente, depois você vai fazer o cálculo, vai dar na mesma, né? Então, você tem que colocar numa ordem ou crescente ou decrescente. Depois, você tem que pensar o seguinte: se a quantidade de dados for par, vale a média aritmética dos dois centrais, onde você tem o nzinho minúsculo, é a quantidade de dados. Então vamos entender aqui nessas duas formuletas que eu coloquei, ou nessas duas condições que eu coloquei. Quando o n minúsculo ele é ímpar, a mediana é igual ao quê? Ao n mais 1 dividido por 2. Ou seja, se você tem um número ímpar, vamos supor, você tem 5 números. A mediana ela vai ser o 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então a mediana será o terceiro número nessa sequência de 5 números. A gente vai fazer exercício, você vai entender direito. Quando você tem uma sequência par, você tem que pensar que os números centrais já são 2, não é mais 1, né? Porque você tem lá 6 números, você vai ter 2 números para a esquerda, 2 números para a direita e mais 2 que ficam no centro. Esses 2 números que ficam no centro é o que você precisa identificar. Então, como é que a gente faz para chegar nisso daí? O número de amostra, por exemplo, que a gente está falando é 6. 6 dividido por 2 dá 3, mais 1 dá 4. Opa, então o quarto número nessa sequência é um dos nossos números. E o outro número dessa sequência é o quê? Você tem 6 números. Dividido por 2 é 3. Então, a gente sabe que o terceiro e o quarto itens nessa sequência, quando você tem os valores, o que você tem que fazer? Calcular aí a média aritmética desses dois. Então, por exemplo, os números da sequência são os números equivalentes à terceira e à quarta posição, somados, dividido por 2. A gente vai fazer agora alguns exercícios e você vai ver que é muito simples. Bom, legal. Então vamos lá. Eu deixei aqui 3 modelos que a gente deve usar como referência, que são, digamos assim, as 3 principais situações para cálculo da mediana. Então eu montei essas 3 tabelas com condições bem específicas. Então vamos lá. Bom, para essa primeira coluna, a gente tem aqui 9 valores. Os 9 valores são os seguintes: 2,2, 2,28, 2,23, 2,20 novamente, 2,35 e assim vai até 2,37. Como referência da mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer
como eu já disse para vocês anteriormente, a gente tem que colocar esses números aqui numa ordem crescente. Então vamos lá, colocando esses números numa ordem crescente, a gente vai ter o seguinte. Olha lá. Então, ó, a gente poderia ter feito isso daí como eu fiz com Excel, né? Ou a gente fazer isso daqui manualmente. Então os números são 2,20, depois pega o outro número 2,20, depois 2,23, 2,25, 28, 28, 30, 35 e 37. Então aqui a gente tem os números organizados numa sequência crescente, né? Quantos números a gente tem aqui? 9. Opa! Se são 9, a gente tem uma quantidade ímpar. Se a gente tem uma quantidade ímpar, significa que vale essa condição aqui. Ou seja, a posição da mediana será o número de itens mais 1 dividido por 2. Ou seja, a posição da mediana é igual a 9 mais 1, que dá 10, dividido por 2, que dá 5. Então, a posição da mediana na nossa sequência já organizada é 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa mediana é essa aqui, é o 2,28. Então, aqui vale 2,28. Agora, para essa outra tabela. Para essa outra tabela, a gente tem uma condição semelhante, né? O cálculo é praticamente o mesmo, só que a diferença é que aqui a gente tem uma quantidade de itens par, ou seja, 8 itens. Então, o primeiro item que nós coletamos foi 1, o segundo foi 1 também, o terceiro foi 3, quarto 3, 5, 5, 6, 5, 7, 2 e 8, 2. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte, colocar esses números aqui numa sequência crescente, né? Vamos usar de novo o bom e velho Excel. Para quem quiser fazer na mão também dá para fazer da mesma forma, né? Então aqui a gente ficou com essa seguinte sequência. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. Poxa, mas aqui a gente tem duas posições, né, que a gente tem que considerar para poder fazer o cálculo da mediana, tomando como referência o que a gente viu no nosso conteúdo, né? Então, por exemplo, aqui o N vale 8, certo? Então, se vale 8, a posição que a gente tem é, para a primeira posição, aqui, ó, 8 sobre 2 dá 4, mais 1 dá 5. Puxa, então a primeira posição é a quinta. E a segunda posição? Aqui a gente tem a segunda posição, que é N é 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, as duas posições que nos interessam são as posições 4 e 5 dos valores. Ou seja, a nossa mediana, como a gente já havia conversado, quando o número for par, ou a quantidade de itens for par, a gente tem que fazer o cálculo do quê? A soma desses dois números aqui, dividido por 2, né? Ou seja, a gente está calculando a média entre esses dois itens. Simples assim, que dá efetivamente 2,5. Agora vamos lá. Nesse outro caso aqui, a gente não tem mais essa tabela toda aberta dessa forma, né? Nessa tabela aqui, a gente tem os valores que foram coletados relacionados à idade de jogadores de um determinado clube e a quantidade de jogadores, ou seja, a gente tem 6 jogadores com 13 anos, 12 jogadores com 14 anos, 15 jogadores com 15, 24 jogadores com 20 e 9 jogadores com 23. E agora? É simples, a gente vai fazer o seguinte, ó, a quantidade de jogadores, ela é 66, ou seja, a soma desse negócio aqui. Legal, então a gente sabe aqui que esse 66 é um número par. Se é número par, a gente vai ter de novo dois números que são os centrais nessa sequência. Puxa, professor, mas como é que a gente vai saber qual é a sequência? Ó, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. As idades, elas estão colocadas numa sequência crescente? Sim, ó, 13, 14, 15, 20 e 23. Legal. Então a gente não tem que mexer nessa sequência. Se elas não estivessem na sequência, a gente deveria ter colocado numa sequência, né? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que saber quais são os valores acumulados para que a gente saiba, então, qual é
a quantidade para cada uma dessas faixas de idades. Então, por exemplo, ó, até 13 anos, a gente tem 6, que é o próprio 6. Até os 14 anos, o que a gente tem? 6 mais 12, que é 18, ou seja, 6 mais 12. 18 mais 15 dá 33. 33 mais 24 dá 57. E 57 mais 9 dá, de fato, os 66. Opa, dá 66. Então, vamos pensar o seguinte, ó, como é que a gente vai saber quais são os valores intermediários, aí, digamos assim, os valores centrais, né, para que a gente possa saber qual é o valor efetivo da mediana? Então, vamos pensar o seguinte, ó, n sobre 2 é 33, mais 1 é 34. Então, o nosso primeiro número está na posição 34. O nosso segundo número é n dividido por 2, ou seja, 66 dividido por 2, que dá 33. Então, o que a gente tem que fazer agora? Sabermos aí quais são os números que estão na posição 33 e 34. Mas, então vamos lá, vamos olhar a acumulada. Acumulada, a posição 33 diz respeito à idade de 15 anos. E a posição 34, ela está nessa outra faixa aqui, ou seja, 34, 35, 36 até a 57, ou seja, 20 anos. Isso significa que os valores que interessam para a gente são esses dois valores aqui, 15 e 20. Então, para que a gente saiba qual é a mediana, o que a gente tem que fazer? O cálculo da média dos dois valores que são os procurados aí. Ou seja, 15 mais 20 dá 35, dividido por 2 dá 17,5. Então, o 17,5 é a nossa mediana. A nossa terceira medida de centralização é a moda. A moda, ela é representada por x circunflexo, ou x chapeuzinho. Ela é o valor mais frequente em uma lista de dados, né? Então, numa sequência de dados, ou numa amostra, ou na população como um todo, você pode ter lá uma condição amodal, ou seja, você não tem modas, né? Você pode ter uma condição modal, ou seja, você só tem uma vez alguma coisa aparecendo mais vezes do que outras. Você pode ter uma bimodal, ou seja, com duas modas. Você pode ter uma condição trimodal, com 3 modas. E você pode ter uma condição multimodal ou polimodal. Cada autor fala de uma forma diferente. E para esse caso, é você ter mais do que 3 modas. Então tá, sendo assim, a gente vai fazer alguns exercícios para que a gente possa entender direitinho o que significa a moda numa amostragem. Muito bom, vamos lá então. Aqui eu coloquei mais 3 exemplos relacionados à parte da moda, porque eu estou considerando que, na realidade, esses aqui são as três condições, digamos assim, mais importantes para a interpretação da moda. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Nessa primeira tabela, os valores que nós temos aqui são 9. E os valores encontrados são 2,2, 2,28, 2,23, 2,20, os mesmos valores dos exercícios anteriores, né? Mas vamos lá. Bom, pelo conceito de moda, modas são os itens que mais aparecem. Então vamos lá. Quais são os itens dessa sequência aqui que mais aparecem? Eu tenho aqui o 2,2, aparece 2 vezes. Eu tenho o 2,28, que também aparece 2 vezes. Os outros, eles acontecem uma vez cada um. Então a gente pode dizer que aqui nós temos 2 modas. E quais são essas modas? São 2,20 e 2,28. Ou seja, essa nossa base de dados aqui, ela nos dá uma condição de 2 modas, ou seja, ela é bimodal. Legal. E essa outra aqui? Aqui a gente tem 2 vezes acontecendo o número 1, 2 vezes acontecendo o número 2, 2 vezes acontecendo o número 3 e 2 vezes acontecendo o número 5. Poxa, mas será que tudo isso daqui são modas? Não, não são. Quando você não tem nenhum número que acontece mais do que o outro, ou seja, aqui todos os números eles acontecem na mesma frequência que os outros. Então, por exemplo, tenho 2 vezes o número 1 aparecendo, 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 3 e 2 vezes o número 5. Então eu não tenho moda.
Então essa minha condição ela é amodal. Ou seja, a quantidade de modas 0 e a gente tem uma moda? Não, não é aplicável, não temos uma moda. Agora, essa outra condição aqui é aquela tabelinha de acumulados que a gente usou para o outro exercício também. Vamos entender. Nesse daqui, a gente precisa entender primeiro se os números estão numa sequência, né? Tá tudo certinho aqui, tá, beleza, tudo colocado numa sequência legal. Agora, a gente tem que perceber o seguinte, ó. Qual dessas idades ela acontece com uma frequência maior? Ou seja, para qual dessas idades a quantidade de jogadores é maior? Significa então que a nossa moda ela está relacionada à idade 20, ou seja, nós temos 24 jogadores que têm essa mesma condição. Então, a quantidade de modas que nós temos é uma. A moda ela é justamente o 20. E qual é o tipo disso daqui? Modal. Ou seja, a gente só tem uma moda. Então, só para que a gente dê uma repassada. Nesse caso aqui, a gente tem esses dois números aqui como uma das modas e o 2,28 como outra moda. Vou colocar uma letra branca aqui para ficar mais legal, né? Legal, então a gente tem aqui essas duas modas, a moda que está em verde e a moda que está em azul. Esse azul está muito claro, né? Tá um azul um pouquinho mais escuro, que fica mais fácil. Legal, muito bom. Então aqui, duas modas, né? E o valor bimodal. Nesse caso aqui a gente não tem modas, por quê? 2 número 1, 2 número 3, 2 número 5, 2 número 2. Não tem nada que acontece mais do que os outros aqui. Então a nossa condição aqui é amodal. E nesse caso aqui, o que acontece um número maior de vezes é justamente 24 jogadores com 20 anos. Então a gente tem como moda 20. E como só é uma classe com mais do que os outros, a nossa condição é modal. Muito bom, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha para nos ajudar a crescer, comente com amigos que gostam do tema, acione o sininho e assim vai. Na descrição desse vídeo deixamos o endereço do nosso site, etc., para que você possa nos conhecer melhor. Legal então, espero você em nosso canal e outros vídeos. Um abraço!